You and my basic. A gente acabou de ver uma peça de teatro tão rica. Eu estou até com medo de ser redundante. E cheguei agora há pouco, não sabia de nada do teatro, mas eu comecei até a rir ali, falei, fala sério, o que eu vou falar agora, porque os caras falaram tudo. Mas nós vamos lá, para que fique bem marcado no seu coração aquilo que não pode ser esquecido. Então eu quero pedir que você ore comigo. Eu quero pedir, Senhor, Pai, para que o Senhor esteja nos ajudando a quietar o nosso coração. Já são muitas as emoções durante esse dia, durante esse momento que a gente passou aqui agora já juntos. E a gente quer continuar se lembrando que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente. Então para nós é muito emocionante saber que o Senhor está aqui, que Deus está aqui. E eu te agradeço por esse momento do Senhor estar aqui conosco de uma forma tão comunitária e coletiva, e que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor planejou, desde antes da fundação de todas as coisas. O Senhor desenhou esse tempo, essa hora, cada um que está aqui. Eu peço então que o Senhor nos ajude a quietar o nosso coração, para que a gente possa receber o poder da sua santa palavra, porque ela é poder para a salvação. Então eu quero pedir no nome de Jesus que aquilo que o Senhor planejou para essa hora seja concluído. Todas as cirurgias que têm que ser feitas, todas as ressurreições que têm que ser feitas, toda a redenção que o Senhor planejou para essa hora, que ela chegue para a honra e para a glória do seu nome, porque o Senhor é o único aqui que é digno de receber. Amém. Eu espero que você disse amém para a oração? Amém. Ou só eu estou com fé aqui? Alguém mais está com fé? Amém. Então nós vamos ver a glória de Deus, porque quando a gente crê, Jesus não falou isso? Se crêssemos, veríamos a glória de Deus. Preciso que você abra sua Bíblia com disposição, porque nós vamos ler alguns textos. E eu acho que nós vamos, longe de mim dizer aprofundar, mas eu acho que nós vamos costurar mais do que já foi ministrado nessa noite, só do que eu vi, porque vocês estão aí há mais tempo, porque a conferência já tinha começado. Então em Gênesis 1:26, nós lemos o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí foi Gênesis 1:26. Preciso que você vá para Gênesis 3, 14 e 15, por favor. Gênesis 3, 14 e 15 diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Provérbios 27:19. Provérbios 27:19 diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vou ler de novo. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E por fim, Mateus 6, 9 a 13, por favor. Você deve estar pensando, como é que nós vamos costurar tudo isso? Deus proverá. Não foi o que a gente ouviu hoje? Deus proverá.
Mateus 6, de 9 a 13, e a mensagem de hoje nós vamos começar pelo último texto que a gente está lendo. Nós vamos fazer o caminho inverso. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Quer falar comigo? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coisa linda, você já conhece esse texto, não conhece? Você conhece esse texto e você fala assim: pô, desde que eu sou criança, aprendi a fazer a oração do Pai Nosso. Não é isso? É ou não é, gente? Pô, todo mundo sabe, país majoritariamente cristão, seja por evangélicos, seja por católicos, país majoritariamente cristão. Diferente de outras nações que romperam com a fé em Deus, presta atenção no que eu estou dizendo, que romperam a fé em Deus, que romperam inclusive com práticas religiosas. O Brasil não, o Brasil persevera em crer em Deus. O Brasil persevera em ir à igreja. O Brasil persevera ainda em ter Bíblia dentro de casa. Não é verdade? O Brasil não rompeu com essa dinâmica chamada fé, e fé em Deus. Presta atenção nas palavras. E lá pelas tantas, a gente, quando lê a oração do Pai Nosso, a gente pode falar sem ler os versículos expostos. Por quê? Porque a gente já decorou desde que a gente é criança, não é assim? Ainda que você nem tenha prestado atenção na letra, no que significa, nas palavras, mas você sabe recitá-las. Só que a gente perde o melhor da história. E o melhor da história diz o seguinte: que essa foi uma oração ensinada por quem? Por Jesus. E lá pelas tantas, Jesus, presta atenção, parte da Trindade, chega para um monte de humano. Como é que chega? Ele estava lá como humano. E fala o seguinte: quando vocês orarem, então tipo assim, hashtag fica a dica, né? Jesus deixou uma dica de como deveríamos orar. E ele começa dizendo assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Eu não sei se você já parou para pensar o que precisou acontecer para Jesus chegar para humanos e ensiná-los a chamar o Pai que é dele, agora do Pai é nosso. Porque o Pai não era nosso, o Pai era dele, e ele era o seu único filho. E agora a gente dá um salto na eternidade e chega na terra, e lá pelas tantas, Jesus, parte da Trindade agora com carne e osso, ensina para humanos que o Pai agora é nosso, que o Pai não é só o Pai de Jesus Cristo. Como é que você me explica esse mistério? Porque para isso ser verdade, ou Cristo está mentindo, ou realmente o Pai é nosso. Mas como é que o Pai de Jesus Cristo se torna Pai nosso? Você tem que saber responder, senão você não é cristão. E aí você vai falar seek the kingdom e não faz o menor sentido. Aí você vem para uma conferência para ver uma meninada dançar bonito e cantar bonito, mas você sai
pobre, sem reino e sem rei, do mesmo jeito que veio. Pois eu quero te desafiar a ver se realmente você é cristão. E se você é cristão, você tem que saber o que significa, porque tem um peso forte você dizer que o Pai de Jesus Cristo é seu Pai. E o que significa ser filho do Pai de Jesus Cristo? Porque para Ele chamar você agora de irmão, e Ele ser o seu irmão mais velho, você tem que entender a história. E se você não entende a história, você não tem um mapa, e a sua vidinha aqui não vai significar simplesmente nada. Você vai correr atrás do vento. Uns vão atrás de dinheiro, poder, outros atrás de fama, reconhecimento, reputação, glória. Eu te pergunto, todo mundo não vai voltar para o pó da terra do mesmo jeito? Qual foi o sentido então dessa vida? Você precisa ter essa resposta. E eu vim te lembrar da resposta, porque eu conheço o mapa. E o mapa não é autoria minha, o mapa foi entregue para nós. Por isso que nós começamos por Mateus, para fazer uma provocaçãozinha. Porque lá pelas tantas Jesus fala: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E assim vai. Então aqui nós temos parte daquilo que te angustia, está tudo aí. E lá pelas tantas, se você só tiver uma prática religiosa, você vai recitar esse monte de versículo e não vai significar porcaria nenhuma. Ela tem que ter significado. Então a gente vai fazer um resgate disso hoje. O que significa então dizer que o Pai é nosso? Então, para dizer que o Pai é nosso, nós estamos falando de Jesus, o Cristo, parte da Trindade, falar agora da própria Trindade, dizendo que Ele é o Filho, mas que existe um Pai. E que esse Pai se chama de Pai, não é porque Ele é Pai, está escrito na testa. Para que nós entendêssemos o tipo de relação que Ele quer ter conosco. Então você precisa entender agora, assim como eu preciso lembrar sempre, que existe Deus. Então a primeira afirmação que eu quero fazer aqui hoje, e por favor os ateus de plantão, os agnósticos de plantão, os racionalistas de plantão, os intelectualizados demais, os que sabem demais, os bons demais, prestem atenção, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Eu não consigo te convencer que Ele existe, assim como você também não pode me convencer de que Ele não existe. Então vamos baixar a bola e vamos agora permitir que o Espírito Santo de Deus fleche o seu coração de tal forma, a ponto de você reconhecer: Deus existe mesmo. Deus existe, Deus não só existe como Ele é Pai, Filho e Espírito. Num relacionamento harmônico, sincronizado, se tornando todos, os três, uma só pessoa. Recebendo o nome de Deus, aquilo que em Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra no princípio. Então eu te pergunto, como é que alguém chamado Deus consegue criar céus e terra? Só pode ser alguém diferenciado de todos os outros seres que você conhece. Porque para criar céus e terra ele tem que ter, primeiro ele tem que ser. Então nós já estamos falando de alguém que é, sempre foi, sempre será.
é aquele que é. Então nós estamos falando daquele que começa criando o princípio, antes dos céus e da terra. Então nós estamos falando de alguém que não está limitado a tempo, porque ele está na eternidade, que é exatamente a ausência de tempo. Quando não havia nem tempo, Deus já era. E esse Deus cria o tempo, para que eu saiba até que horas inclusive eu posso falar. Para que você saiba inclusive que o tempo é sagrado. Por isso não brinque com cada segundo da sua vida, porque ele não volta atrás. E ele é sagrado porque ele veio de Deus, e se Deus fez, deveria ser tratado como sagrado. E Deus disse que ele criou os céus e a terra. Para criar céus e terra, então tem que ser e tem que saber de algumas coisas. Então nós estamos falando de um Deus que existe, de um Deus que pensa. E um Deus que pensa de forma inteligente. De um Deus que tem personalidade suficiente para decidir e criar o que quer criar, do jeito que quer criar. E que cria, e cria porque tem poder. E cria de forma bela porque é o belo em pessoa. E cria de forma generosa e abundante porque assim ele é no seu interior. E cria variedade e diversidade porque assim ele é criativo. Então eu quero que você veja que só no primeiro versículo de Gênesis, você já tem uma série de atributos sobre a pessoa de Deus. Então você e eu precisamos respeitar as caras, baixar a bola, porque agora é a hora de Deus falar. E quando Deus fala, ainda que você esteja como a terra, sem forma e vazia por dentro, tudo pode ser diferente, porque o autor da história entrou na história. História em inglês, eu aprendi com um professor meu, você sabe, é history. E segundo esse professor, history é uma junção de duas palavrinhas, his, story. Então é a história de Deus, a história dele. Então se você acha que assim, você não conhece a minha história, eu vou devolver para você, e você conhece a sua? Porque para conhecer a sua, você tem que conhecer a história de uma outra pessoa, de quem? De Deus. Sem conhecer Deus, você não sabe quem você é. Sem conhecer Deus, você não sabe de onde que você veio. Você não sabe para onde você vai. Sem Deus, você não tem mapa. Sem Deus, você não tem destino certo. Você não tem direção precisa. Sem Deus, você é mais um cisco no universo. Agora, com Deus, você começa a ter uma direção. E Deus estabeleceu estruturas, criou estruturas e agora deu uma direção para essas estruturas. E o primeiro versículo que a gente leu hoje dizia o quê? Em Gênesis, que Deus criou o homem, como gente? Segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso significa o seguinte, que Deus já havia criado praticamente todas as coisas. Coisas que nós vamos chamar de casa. Mas lá pelas tantas, ele tem uma ideia de trazer o morador para casa. E diferente do que ele havia feito, ele também olha para a terra, como ele olhou para a terra e falou, surjam daí os animais, as feras do campo. E surgiram da terra. Aí você vê o poder. Mas ele olha para a terra e ele não fala agora nada para a terra. Ele vai em direção à terra e agora ele cria uma parte material. Por favor, você que tem mão, faz assim, ó. O que você está sentindo aí? A sua parte material. Então Deus criou a sua parte material. Então eu te pergunto, o seu corpo é sagrado? Seu corpo é sagrado? Se é sagrado, você trata como se fosse. Senão nós estamos sendo hipócritas. Então se é sagrado, eu cuido desse corpo ou não? Se é sagrado, eu coloco esse corpo em risco ou não?
Se é sagrado, eu exponho esse corpo ou não. Se é sagrado, eu intoxico esse corpo ou não. Se é sagrado, eu maltrato esse corpo ou não. Se é sagrado, eu vou para qualquer cama, para qualquer colo, eu me entrego para qualquer um, para qualquer uma. Não, porque esse corpo veio de Deus, então ele tem que ser tratado como sagrado. Você já recebe isso no seu coração? Para você que achava que Deus só se preocupa com outras questões, Ele começa o projeto humanidade, por qual etapa? A material. E na material Ele coloca a bênção dEle. Então o seu corpo é sagrado, assim como com cada sentido do seu corpo, assim como com a sua sexualidade, com o seu erotismo, com o seu desejo, assim como com a sua fome, a sua sede. Não é à toa que dentro da oração do Pai Nosso, uma oração tão espiritual, ensinada por Jesus, ao mesmo tempo que Ele pede para o reino vir, para Deus perdoar os pecados, Ele também pede, para que a gente peça a Deus o quê? Dá-nos o pão de cada dia. Porque Jesus sabe a importância que tem para Deus o material. Eu preciso do pão, eu preciso da água, eu preciso disso para viver. E você também. Jesus falou, conta com Deus para isso. Mas, o homem com a parte material estava pronto, gente? Sim ou não? Hã? Não. Por quê? Porque foi só depois que Deus envia o sopro, o Espírito, que Adão se torna um ser vivente. Então o homem é formado por uma parte material, mas também uma parte o quê? Imaterial, que eu não vejo a sua imaterialidade aqui, eu vejo a sua materialidade. Então eu tenho que entender que sem o mapa eu sou capaz de reduzir você somente a corpo. Então você, meu querido, que acha que a sua vida se resume a músculo, você, minha querida, que acha que a sua vida se resume à barriga chapada, eis que te digo, a vida é mais que isso. Amém? A vida é mais que isso. E aí eu quero que você entenda o seguinte, é importante cuidar? É. Mas não é tudo sobre você, porque sobre você também tem uma outra dimensão, que é a dimensão imaterial. E dentro dessa dimensão imaterial está a sua personalidade, a sua criatividade, a sua inteligência, o seu caráter, o seu desejo, os seus pensamentos, os seus planos. Ali está o centro nevrálgico, o centro, a caixa de máquina, a central de comando que Deus plantou dentro do humano. E eu te pergunto, que central é essa? Qual é o nome dessa central? Pode responder. Qual é o nome da central de comando que Deus pôs dentro de você? Oi? Cérebro? Não. Se você quiser conhecer um homem, um ser humano, você olha para onde? É para o cérebro dele? O que a gente leu em Provérbios? Se você olha para a água, vai refletir o quê? O meu rosto. Então o meu rosto eu vejo quando eu olho para a água. Mas se eu quiser conhecer um ser humano, eu tenho que olhar o quê? Para o cérebro? Para o coração. Então eu quero te desafiar hoje a entender o seguinte: cuidado quando você prioriza outras dimensões na sua vida e deixa a central de comando de lado. Porque é dessa central de comando chamada coração que surgirá exatamente as fontes de vida. Onde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Você quer conhecer um ser humano, você conheça o coração do ser humano. Mas que coração é esse? Não é o coração dos apaixonados. Não é o coração dos românticos. A Bíblia não fala desse tipo de coração.
Isso é o coração que nós inventamos aqui de forma romântica, de forma simplista, fofa, legal, bonitinha, dia dos namorados, coraçãozinho, é lindo, é meigo, é fofo. Mas o coração da Bíblia, ele é muito mais brutal que isso. Ele é muito mais entranha, você compreende? Ele é muito mais o centro. Então o que a gente está falando? Que Deus assoprou o Espírito em Adão, e quando Adão recebe o Espírito de Deus, ativa esse coração, e agora Adão consegue o quê? Ser um ser vivo. Por quê? Porque o Espírito de Deus ativou essa central de comando chamada coração, e ativou o resto. Agora faz sentido ter corpo, agora faz sentido pensar, agora faz sentido suar, agora faz sentido comer, agora faz sentido dormir, agora faz sentido fazer sexo. Sem isso nada faz sentido. Por quê? Porque começa do coração para fora. Esse é o plano da criação, que é a primeira parte do mapa, que está escrito em Gênesis 1 e 2. Amém, irmãos? O que isso tem a ver com o tema dessa conferência? Tudo. Porque se Deus criou o coração e Ele é Espírito, para que Ele botou um coração? Para que você consiga inclusive se relacionar com Ele. Resultado, você vai ficar de cara com o que eu vou te afirmar. Acho que da última vez que eu vim, eu não lembro se eu citei esse dado, mas o IBGE de 2010 registrou que no Brasil existem 15 milhões de pessoas sem religião. Dessas, 600 mil são declaradamente pessoas adeptas do ateísmo. Então nós temos 600 mil ateus no Brasil pelo IBGE de 2010. Aí a gente às vezes olha para esse número e fala: misericórdia, como tem gente que não crê, como tem gente que não adora. Acorda, ateu não é não ter fé. Ateu não é não adorar. Se é humano, foi feito a imagem e semelhança de Deus. Se tem imagem e semelhança de Deus, tem condição agora de crer e adorar. A grande pergunta não é se ateu crê e adora, porque eu te afirmo, todo ateu crê e adora. A pergunta é: crê no quê? Adora a quem? É isso que está em jogo. Se a gente não entender a dinâmica do coração, nunca você vai conseguir achar o reino de Deus. Nunca. Então a chave da sua caminhada e da minha é entender onde está o meu coração. Só que aconteceu um episódio interessante nessa criação. Porque Deus colocou uma informação muito importante a seu respeito e a meu respeito ali. Você fala: não, mas ali era Adão e Eva. Só que o problema é o seguinte: Adão e Eva foi o primeiro casal e dali surgiu toda a humanidade, porque a humanidade estava neles. Então se eles têm a bênção de Deus e não tiveram a bênção de Deus, sim ou não? Sim. Significa que quem mais tem essa bênção? Você e eu. Que bênção é essa? De termos sido agraciados com a imagem de Deus. Te pergunto, você tem a imagem de Deus? Sim ou não? Hã? E quem não é cristão tem a imagem de Deus? Hã? Sim ou não? Você crê nisso mesmo? Para e pensa. Muita religiosidade vai cair por terra agora. A imagem de Deus está sobre os 7 bilhões de humanos na terra. Por isso que você vai ver coisas boas surgirem de gente herege, apóstata, anticristã. Pessoas que não adoram a Cristo também podem fazer coisas boas? Sim ou não? Também podem ter inteligência? Também podem ter atos de justiça, de bondade, criar coisas legais? Sim. Por quê? Porque ainda que elas não reconheçam e não saibam, a imagem de Deus continua sobre elas. Não é maravilhoso? Resultado, as pessoas estão mais perto de Deus do que elas imaginam. Por quê? Porque todo ser humano, você reparou que é diferente de copo, taça, lenço, óculos. Pensa óculos, ele não pensa. Decide guardanapo. Água, fala.
mordaça. Decida. Faça um plano. O que você escolhe? Não consegue. Por quê? Porque não é humano. Quem pensa, pensa porque veio de Deus. Quem decide, decide porque veio de Deus. Quem cria, cria porque veio de Deus. Quem planeja, planeja porque veio de Deus. Porque são atributos da Trindade que Deus generosamente colocou sobre os humanos. Com isso eu quero que você entenda, quem fala com vocês é uma missionária. Eu quero que com isso você seja batizado por missões. Para que você comece a ter respeito pela humanidade. Quando entrar um humano pela porta da igreja, celebre. Porque ali reside a imagem de Deus, ainda que ele não creia. Celebre. Não importa se ele vem fedendo a crack. Não importa se é um corpo macho que vem travestido de fêmea. Não importa se é um homem que tem uma prótese de silicone enorme. Não importa se é um político mais corrupto de Brasília. Não importa se é um ser humano. Trate com dignidade, porque ali está a imagem de Deus. Não importa quem seja. Mas é o maior perseguidor da igreja. É um anticristão. Quer que as igrejas fechem. Ah, mas é alguém militante, ativista, de movimento de não sei qual. Não importa, trate com dignidade, porque ali tem a imagem de Deus. Você imagina se todo cristão acreditar que a imagem de Deus está sobre a humanidade. Se nós vamos ter o descaso, o desrespeito, a desonra com que a gente trata outros humanos. Nunca isso vai acontecer. Porque nós vamos tratar as pessoas como quem ama. Existe uma promessa para o amor não falha. Então se a gente quer realmente que esse reino venha, nós temos que conhecer o rei. E o rei abençoou os humanos colocando a sua imagem. A imagem de Deus está em você. A imagem de Deus não está só nos adultos, amém, adolescentes? A imagem de Deus não está só nos casados, amém, solteiros? A imagem de Deus não está só no jovem, amém, velhos? A imagem de Deus não está só sobre os líderes da igreja, amém, povo? A imagem de Deus está sobre o humano. Por isso que você pode ainda ter pelo menos o mínimo de expectativa com relação à humanidade. Porque ali vai ter algum traço que ainda aponta para a Trindade. Isso é maravilhoso, gente. Você vai ver coisas maravilhosas surgindo de gente e você fala assim, não é possível. Você já ouviu falar de fila de visita em presídio? Então, você sabe que existe presídio, né? Você sabe? Pois é, existe. Tem dia de visita. Quem que você acha que normalmente vai visitar preso? Mãe. Aí você conversa com a mãe. Quem que a senhora veio ver? Meu filho. De repente você descobre quem é o filho. Talvez fosse a pessoa mais procurada no país pelo tanto de crime que cometeu. Mas você conversa com ela, e como que é seu filho? Ela vai falar assim para você, menino bom, carinhoso com a mãe, não deixa faltar nada lá em casa. Não merecia, andou com más companhias. O que eu quero dizer, o que essa mãe está dizendo? Ela está dizendo uma mentira? Não. Ela não está dizendo tudo sobre ele. Mas reduzi-lo somente a monstro, talvez seja também verdadeiro? Não, porque existe uma mulher que é testemunha que naquela pessoa que também comete um monte de crime e faz um mal para um monte de gente, ainda tem um traço que ele é um bom filho para ela. Por quê? Porque ainda que seja um tremendo de um criminoso, ainda tem um mínimo de traço da imagem de Deus. Não confunda ter traço da imagem de Deus com salvação. A imagem de Deus está sobre os humanos.
Não está sobre os bichos, não está sobre as plantas, não está sobre os minerais. Está sobre os humanos. Ok? Por isso que é importante você saber qual é a central do comando dos humanos. Por quê? Porque essa imagem de Deus, ela vai aflorar se o coração deixar. Se o coração não deixar, não aflora. Aí você vê tudo que não presta, menos a imagem de Deus. E aí a gente chega na segunda parte do mapa, porque a segunda parte do mapa é o outro texto que a gente leu, que foi lá em Gênesis 3. E o nome da segunda parte do mapa, a primeira chama criação, a segunda chama queda. Aconteceu um episódio drástico, trágico, traumático, tenebroso na nossa história enquanto humanos. Que episódio foi esse? Era uma vez uma serpente. Resolveu ficar amiga de uma mulher. A amiga topou, né? A mulher topou, ficaram as duas conversando. A serpente mentiu, porque era típico dela mentir. A mulher caiu na conversa e também o marido dela caiu. O problema é o seguinte: o que cai junto? O coração. Naquele dia, naquela hora, o coração da humanidade caiu. Resultado: até então o coração era feito para o quê? Se relacionar com o Criador. Só que agora esse coração está todo encalacrado, todo esmagado, todo destruído por um negócio chamado pecado, que é errar o alvo desse coração, errar o alvo do que o autor do coração, que é Deus, planejou. Vocês estão compreendendo, gente? Sim ou não? Sim? E agora o coração que era para ir adorar a Deus e buscar o reino de Deus, porque no reino de Deus o rei está, que é o próprio Deus. Agora o coração do homem segura na cadeira. Foi atrás do quê? Do reino dele. Porque quando o homem e a mulher vão atrás de uma árvore que promete que eles se tornem iguais a Deus, o que eles querem? É adorar a Deus ou ter um trono paralelo? Um trono paralelo. Então aqui começa a parte da sua história e da minha também. A primeira parte é uma boa notícia: você tem a imagem de Deus. Amém? Por isso que você tem um mínimo de inteligência, um mínimo de personalidade, um mínimo de integridade, um mínimo de senso de justiça, um mínimo de contemplação de beleza, um mínimo de bondade, de generosidade. Por isso você tem. Porque você tem imagem de Deus. O problema é o seguinte: a central de comando foi corrompida. E quando você e eu, todos nós nascemos, depois de Adão e Eva, todos nós já nascemos com o coração fechado para Deus. Por isso que você vai ver o seguinte: quando você era criança, alguém teve que explicar para você que mentira existia, para daí você ver se você mente ou não? Quando você era criança, alguém teve que explicar para você que desobediência existia, por isso que você agora escolhe se desobedece ou não? Quando você era criança, alguém teve que dar uma aula, viu? Senta aqui, bebê, senta aqui, 1 aninho de idade, deixa o pai e a mãe explicar. Olha, existe um negócio chamado egoísmo, que um dia você não vai querer dividir com um coleguinha, tá? O nome disso é egoísmo, tá, filho? O dia que chegar, você chama o papai e a mamãe. Foi assim? Hã? Não. Como é que você descobre que existe mentira quando você é criança? Mentindo. Como é que você descobre o que é desobediência? Desobedecendo. Como é que você descobre o que é egoísmo? Sendo egoísta. Por quê? Porque quando você nasce, você tem imagem de Deus? Tem. Mas você também tem um coração caído. E o que você vai ver desde pequeno? Uma criança linda, maravilhosa, que é inclinada para o mal. Você está compreendendo, gente? Você está vendo o problema que a humanidade tem hoje? Ela tem coisas boas? Tem. Mas ela não tem agora o quê? Condição de se relacionar com Deus, o Criador. Por isso que você vai ver um monte de gente que fala assim: prova que Deus existe. Porque a maior prova que você está vendo é que a Bíblia fala a verdade. Porque ela, que é criatura, não reconhece o autor da sua história. Por quê? Porque o pecado matou essa pessoa. Então você e eu, quando nascemos com um grande problema. A gente nasce com a materialidade.
A gente nasce com parte da imaterialidade, mas a central de comando foi tomada pelas trevas. Resultado, o que você pode esperar dali? Tudo que não presta. Então não adianta você se escandalizar com ímpio, porque ímpios fazem o quê? Apodrecem a cada dia mais. Compreende? Por isso que a gente tem que se lembrar da nossa missão, de anunciar a boa notícia. E qual é a boa notícia? Que existe como retomar a central de comando. Mas a central de comando, quando eu e você nascemos, já veio corrompida. Por isso que a Bíblia fala que só tem 2 tipos de pessoas: as vivas e as mortas. Quem são as vivas? Os únicos que nasceram vivos foram Adão e Eva, que já nasceram se relacionando com Deus. De lá para cá, depois da queda, ninguém mais nasce sabendo que Deus existe. Nasce. Por isso você tem que ter o quê? Ministério para criança, para você anunciar que Deus existe. Porque se depender do ser humano, ele vai falar o quê? Eu sou Deus, eu reino. Vou te dar um exemplo. Você já viu algum bebê com chupeta na boca? Alguém já viu? Já? Você já tentou tirar? Já tentou tirar? O que aconteceu? Quase um endemoniamento, não é? Não é quase uma possessão? Pelo menos os sinais parecem ser próximos, né? Aí você quer acalmar, o que você faz? Devolve. Endemoniar de novo, tira. Acalmou, endemonia. Não é assim? Bebezinho, o que ele está dizendo? Eu quero agora. Eu quero agora, porque quando eu tenho, eu reino. Chega uma hora, não quer mais chupeta, agora quer o quê? Carrinho, boneca. Agora eu quero celular. Carrinho, boneca não, né? Tablet. Não é verdade? Quero Wi-Fi. Não é verdade? E a senha. Sem senha também não, né, não vê a glória de Deus. Não é assim? E pois é. Por quê? Porque ali reina. Então eu quero dizer o seguinte: desde essa queda, você e eu agora nós estamos com um problema gravíssimo. Ninguém vai ver a imagem de Deus em nós, não. Vai ser difícil, porque o nosso coração está caído. A gente fica com a imagem de Deus, com aquela parada legal que é de Deus, escondida. Então você vai ver um monte de coisa que não presta nos outros. Você vai ver um monte de coisa que não presta em você. Compreende? Porque a casa de máquina foi tomada por aquilo que a Bíblia chama de pecado. Só que também o texto que a gente leu falou o seguinte, e aí vem a boa notícia para a gente chegar na parte 3 do mapa. O próprio Deus chega para a serpente e fala assim: maldita és tu. Maldita és tu. Por causa disso, você vai rastejar todos os dias da sua vida e vai comer pó. E um dia virá uma semente. E essa semente vai esmagar a sua cabeça. Por que que para resolver o problema do coração caído, Deus teve que tratar com a serpente? Porque por trás de cada coração que se inclina para o mal, tentando ser Deus, ou seja, ser idólatra, existe uma serpente. Pois Deus então vai resolver o problema. Você vai ver o que é o amor de Deus agora. Você nasce sem saber que Deus existe, que Ele te deu parte do que Ele é, em termos de imagem. Você nasce sem prestar culto a Ele, porque o seu coração está caído. E Ele já havia resolvido esse problema lá no Éden, quando Ele anunciou a solução do seu problema e do meu. Começou a quebrantar o coração duro? Isso significa que Jesus Cristo foi anunciado, não é quando Ele veio ali, olha, Maria está grávida. Ele foi anunciado lá na queda, quando a semente viria, esmagaria a cabeça da serpente. Ali está falando a respeito de quem? De Jesus, o Cristo. Por que
que então é importante você crer em Cristo? Porque nós estamos falando de Deus resolver pegar o seu coração caído e dar o dele no lugar. Porque o dele é o único que agrada ao Pai. Olha que mau negócio para ele. Porque para ele dar o coração dele, ele tem que morrer. E ele vai dar o coração dele para quem? Para você que já está morto e nem sabe que está. Ele fala assim, o negócio é o seguinte: me dá o seu coração morto, que eu te dou o meu vivo. Aí você vai ter o meu DNA. E o Pai que era só meu, agora vai ser nosso. Por isso que você e eu somos cristãos. Não é porque você parou de fumar, não é porque você parou de beber, não é porque você parou de transar, não é porque você parou de praticar a vida gay, não é porque você parou de ver pornografia, não é porque você parou, é porque você começou a ser. E você só é quando o DNA daquele que é, sempre foi e sempre será o mesmo, é enxertado em você através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, ser cristão é crer que Deus se fez carne, veio para essa terra, morreu pelo seu coração caído e pelo meu, e venceu porque ressuscitou. Ou seja, quem estava nele, ressuscita com ele. Então, se você crê, e nem crê você e eu conseguimos. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, agora ela é o quê? Enviada. Por quê? Porque o Pai um dia olhou e falou, eu quero aquele que ser caído. Jesus falou, quem é aquele lá? É, aquele lá. Espera aí, resolveu lá no Calvário. Só que você nasce sem saber do Calvário. Só que já foi determinado por Deus, resultado. Agora o que acontece? O Espírito Santo é enviado. E ele vem como uma flecha no seu coração caído e te convence que você está caído. Você fala, eu quero vida. Por isso que Jesus, ele faz o que na oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu... Para e pensa, para vir o reino de Deus, o meu tem que ir. Senão o dele não vem. Então, para você ganhar o reino de Deus, você vai ter que perder o seu reino. E qual é esse reino maravilhoso que você e eu construímos? É um reino de pó, que na hora que fecha o tempo, leva. Na hora que dá um temporal, leva. Na hora que dá um maremoto, leva. Porque ele foi construído onde? Na areia e não na rocha. Resultado, a terceira parte do mapa diz o seguinte: existe a esperança da redenção. E a redenção não é através da ciência. Veja bem, a ciência é inimiga da fé, sim ou não? Não, porque a ciência só existe exatamente por causa do pensamento cristão. Porque foi através do pensamento cristão que você descobriu, que os homens descobriram que existe ordem. Se existe ordem, você pode observar os fenômenos. Sem ordem, não tem fenômeno para você observar. Logo, não existe ciência. Então, só existe ciência por causa de Deus. Então, não tenha medo de estudar. Mas tenha temor, se perguntando, quem você adora no final das contas? É saber ou é conhecer o autor de toda a sabedoria? Essa é a diferença. Então, voltando, a boa notícia é que existe a redenção para você e para mim. Isso significa que pela primeira vez nós estamos agora nos aproximando do reino de Deus, porque até então a gente tinha qual reino, gente? O nosso.
onde a gente reinava, a minha carreira, o meu concurso, o meu dinheiro, o meu patrimônio, o meu filho, a minha filha, o meu casamento, o meu namoro, o meu corpo, a minha juventude, a minha vida, a minha morte, o meu. Não, mas eu quero ajudar o outro. Aí você se ilude achando que se você é bom. Te pergunto, você é bom por quê? Porque você se sente como? Como Deus, sendo bom. Um dia eu conheci um cara num encontro de casais de igreja. Ele era ateu. E esse cara olhou para mim, tinha uns casais lá, uns 30, 40 casais. E baixinho perto de mim assim, ele falou baixinho assim: sou melhor que todos eles juntos. Falei, como assim? Pergunta para minha mulher, como que eu sou como marido? Pergunta para os meus filhos como é que eu sou como pai. Pergunta para os meus funcionários como é que eu sou como chefe. Pergunta para os meus fornecedores como é que eu os trato. Pergunta para os meus clientes como que eu sou como dono da empresa. Pergunta para os meus vizinhos. Pergunta para os meus pais como é que eu sou como filho. Pergunta aí para os pobres que eu ajudo como é que eu sou generoso. O que ele está querendo dizer? Eu sou Deus. Mas ele não disse isso, porque ele está querendo dizer o seguinte: eu sou bom, e eu entendo, ele é bom, mas ele é bom por quê? Por causa de Deus, que colocou bondade nele, ele nem reconhece. Mas eu te pergunto, ele é bom por quê? Porque ele se sente bem sendo bom. Então ele é bom para a honra e glória de quem? Dele. Ele tem que ser bom, porque senão ele não é nada, nem para ele. Então eu quero que você veja o seguinte: o coração humano precisa demais da redenção, e redenção só vem via Cristo. Ok, irmãos? Por isso que quando Jesus ensina, ele fala o quê? Começa lembrando que o Pai é nosso. Porque para você lembrar que o Pai é nosso, você vai ter que lembrar de todas as partes do mapa: a criação, a queda, a redenção e a última parte chamada consumação. Que o reino de Deus já chegou. Por que já chegou? Porque existem aqueles que estavam mortos e agora estão vivos. Tem algum aqui? Nós temos então um testemunho? Quem estava morto aqui? E quem encontrou vida? O reino de Deus então chegou? Chegou. Por quê? Porque o Pai decidiu que queria cada um de nós. O Filho nos comprou e o Espírito Santo veio e aplicou essa conquista. E aplicou como? Selando no seu coração. E a Bíblia fala de um selo no coração que o Espírito Santo põe no seu e no meu, que somos cristãos. E esse selo diz o seguinte: foi comprada e paga. Ou seja, você é de Deus. Mas tem um segundo significado desse selo. Primeiro, que você foi comprado e pago. Segundo, com o selo desse rei, o inimigo não toca. A serpente não tem mais poder sobre você. Você crê nisso? Porque é o que a palavra de Deus fala. Por isso, você pode chegar ousadamente e falar: Pai, não de Jesus Cristo, Pai nosso. Por isso que você vai entender o seguinte: que Jesus Cristo, Ele não quer te dar Deus. Qualquer religião te fala de Deus. Qualquer pessoa legal fala de Deus. Quem que é louco para falar assim: não, eu estou contra Deus? É um ou outro, uma meia dúzia aí. Mas de resto, no geral a galera fala o quê? Deus é massa, né? Mas Jesus não quer te dar Deus. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele você não chega a Deus? Não, é ao Pai. O que Jesus quer te dar não é Deus, porque Ele tem algo maior, Ele quer te dar o Pai dEle. Aí significa que você vai ser filho de Deus. Isso significa que o seu coração vai voltar ao patamar de origem, lá da criação. Que é de agora você nascer de novo. E receber agora o que? Esse novo coração, não nascido da carne, só da materialidade,
Mas nascido agora do quê? Do Espírito, que é a própria Trindade. Então agora você nasce o quê? Na Trindade. E você adora a Trindade. E você adorando a Trindade, o que está acontecendo? Tudo que você fizer vai gerar vida. Então você tem que estar aqui na frente com um microfone para você gerar vida e servir a Deus? Não, essa é a minha vocação. Eu tenho que pegar isso aqui para eu cumprir o meu chamado. Mas você que não vai pegar nisso aqui nunca, você vai ser inferior a mim? Não, porque você vai com o seu novo coração, deixando esse novo coração fazer com que a imagem de Deus resplandeça, e com isso você vai ser testemunha desse Cristo por onde você for, para o seu chamado missionário. Você fala, mas eu não tenho chamado, Andréa. Tem sim. Qual é o nome do seu chamado? A sua vocação. Alguém aqui faz alguma coisa além de vir para a igreja? Quem faz alguma coisa além de vir para a igreja? Você faz o quê? Servidor público. Química. Estudante tem algum? Dona de casa tem alguma? Desempregado tem algum? Levanta a mão. Tem. Universitário tem algum? Político tem algum? Médico? Engenheiro? Alguém que está lá. Sim. Ele fala assim, eu sou dona de salão. Manicure. Eu sou catador de reciclável. Tem algum? Deixa eu te falar, essa é a sua vocação no momento. Aí eu te pergunto, mas como assim, André? Como que isso pode implantar o reino de Deus? Então tá, como é que um servidor público pode cumprir o chamado dele? Porque está escrito lá em Gênesis que a gente leu, que Deus abençoou o homem e a mulher e disse o seguinte: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra, dominem a terra. Em outras palavras, mostrem para a terra como ela tem que funcionar. Você ouviu? Eu estou te dando a direção para você encontrar o reino, para você implantar o reino, porque o reino já está em você. Como é que você vai implantar agora onde você está? Aí Deus te deu uma porção da terra para você implantar o reino dele. A dele é onde? O serviço público. Aí o desafio é assim, mas André, é uma estrutura. Então como é que eu vou saber fazer isso? Simples. Você leu a sua Bíblia, você estudou sobre Jesus, você caminha com Jesus. A pergunta é, como Jesus seria sendo um servidor público? Como Jesus seria trabalhando com química? Como Jesus seria sendo desempregado? Como Jesus seria sendo dona de casa? Como Jesus seria sendo um pastor? Como Jesus seria sendo um político? Como Jesus seria sendo um estudante? Como seria Jesus sendo um estudante querendo entrar na UNB? Como seria Jesus sendo o presidente do país? Como seria Jesus sendo um gari? Como seria Jesus? Se você conseguir fazer essa pergunta e pedir ajuda para Deus, eis que te digo, a terra nunca mais será a mesma, porque o reino de Deus vai chegar. Esse é o mapa. Então não reinventa a roda. O mapa é esse. Fomos criados, abençoados por Deus, traímos a Deus, cuspimos na cara dele através do pecado. Ele teve misericórdia de nós. Podia ter mandado um dilúvio, não podia? Naquele dia da queda? Não mandou, porque ele é Deus de aliança. Ele é Deus de pacto. Estava aliançado com a humanidade. E ele não se nega. Ele não pode mentir, porque ele é a verdade. E ele o quê? Ele continuou o quê? Com laços de amor, nos puxando para perto dele. Entrega o filho dele para nos comprar como moeda de troca. Eu te entrego Cristo e eu recebo os meus filhos. Esse foi um negócio. Paga com Jesus, ganha você. Agora eu te pergunto, para quê? Ou foi em vão? Então eu quero te dizer uma coisa, você não está aqui para ser funcionário público. Você não está aqui para ser concursado milionário. Você não está aqui para casar e fazer sexo até o dia raiar. Você não está aqui para ter um corpão, para ter, entendeu? Você não está aqui. Você pode ganhar o mundo, desde que seja para a glória de Deus.
aí a sua vida fez sentido. Você bate palma é porque você está concordando? É isso? Você tem ideia da gravidade? Porque essa é a hora que você bate, assim, eu acho legal, massa. Legal, não é para mim. Porque eu acho que nós temos que ter temor. Bater palma é o quê? Eu concordo? Eu não estou dizendo para não bater palma, você pode. Por favor, não quero te reprimir. Eu bato palma também quando eu acho uma coisa massa. Mas é massa o seguinte, o que eu estou querendo dizer, Deus, me ajuda. Isso tem que ser oração, gente. É oração, você bate palma concordando com êxito, falando assim, é isso que eu quero, é isso que testifica, isso que é para mim. Aí você bate palma com força, porque você está concordando. Você está dizendo, Deus, é isso que eu quero. Deus, eu queria um mapa, e eu não tinha. Eu descobri o mapa é esse. Então o problema maior é o seguinte, os mortos não conseguem se auto-ressuscitar. Você já viu um morto fazer respiração boca a boca nele mesmo? Morto fazer massagem cardíaca nele mesmo? Não, o morto nem sabe que está morto. Então a minha primeira pergunta aqui é a seguinte, quem ainda está morto que quer vida, levanta a mão, que eu quero orar com você. Tem algum morto espiritual aqui? Não fica com vergonha não, porque a chance de você ter vida é agora. Levanta a mão, quem quer? Quem quer receber vida? Então vem cá. Vem cá que nós vamos ver um milagre agora. Não fica com vergonha não. Assume sua morte e vem. Nós já pagamos esse mico um dia, meu bem. Você também quer? Isso aí, garoto. Fica aqui. Fica aqui, nós vamos orar. Olha pra cá. Tem mais gente morta que eu sei. Eu estou chamando os mortos espirituais, aqueles que não tinham relacionamento com Deus até agora, que se morresse hoje, falava assim, cara, para onde que eu vou? Você vai para o inferno, é o que a Bíblia fala. É simples assim, não tem muito o que ficar inventando não. Mas só que Deus teve misericórdia da sua vida, pelo que eu estou notando, Cristo morreu por você, aí ó, né? E aí o que acontece? Jesus flechou, através do Espírito Santo, flechou, acabou, é irresistível, não tem jeito. Não tem jeito, é irresistível. E agora o que vai rolar? Você vai pedir um novo coração. Chamar, eu quero dar honra. Vem, brother. Quero te dar honra. Uns semeiam, outros colhem. E assim a alegria vai ficando completa. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Os mortos que sabem que precisam de vida, venham porque tem vida para todo mundo. Tem vida para aquela cruz, aquele sangue, daqueles, o que Deus planejou para hoje, não tem demônio, não tem timidez, não tem vergonha. Você que está pensando agora, mas André, o que eu fiz é muito grave. Grave e lindo é o que Jesus fez por você. Chegou sua hora. Chega de vergonha, vai. Chega de vexame. Você já se humilhou pecando. Vem, pode vir. Jesus abriu o trono da graça. Nós vamos receber um novo coração. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Existe redenção. Sua vergonha e seu vexame, sua inclinação para o mal, seu comprometimento com as trevas, as porcariadas com que você se envolveu, o reino que você levantou que era seu, a sua altivez, tudo, a gente sabe o que é, nós viemos disso. Todo lixo que você se lambuzou, todo pecado que você pecou, toda morte que você cobiçou, chega. Porque o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio te resgatar hoje. Quero te dar o privilégio, aí depois eu vou fazer uma outra oração. Aí você que está sentado, você fica ligado que tem para você. Escuta
escuta bem o que eu vou te falar hoje. Eu queria que a igreja fechasse os olhos, porque eu tenho certeza que tem mais gente para vir nesse altar agora. É muito sério, irmão, é muito sério, é muito sério, é muito sério, é muito sério. É muito sério. Morto só produz morte. A palavra de Deus diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Deixa Deus abrir teus olhos hoje. Deus quer fazer você nascer de novo. Deus não quer melhorar a tua vida. Deus quer te dar uma vida nova. Escuta o que eu estou te dizendo. Não é uma vida um pouquinho melhor do que você está vivendo. É uma vida 100% nova que Ele quer comprar para você. Se você está no seu lugar e você sabe que o seu lugar é aqui, se você está sentado aí, você sabe que você tem que estar aqui, corre para cá agora, eu vou orar por você. Se você não tem certeza da sua salvação, corre para cá. Corre para cá. Igreja, ora comigo, ora comigo, ora comigo, ora comigo, ora comigo. Oh Deus, não foi em vão que o Senhor morreu por nós. Não foi em vão que o Senhor morreu por eles, Deus. Não foi em vão. Hoje eles reconhecem que sozinhos eles não podem. Hoje eles entendem que eles foram feitos para algo mais. Hoje o Senhor abriu os olhos deles e mostrou o reino. Oh Deus, hoje eu peço, enche a casa, enche a casa, enche a casa, enche a casa. Eu declaro agora que todo espírito que antes habitava sai em nome de Jesus. E a casa que agora estava vazia, agora ela está cheia do Espírito Santo. Eu declaro que vocês vão experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, hoje eles te aceitam como suficiente Salvador. Eles creem no teu nome e te confessam como único e suficiente Salvador. Hoje eles fazem um compromisso eterno e real contigo. Hoje eles buscam não a religião, mas um relacionamento. E hoje eles encontram um verdadeiro Pai. Deus está aqui, ó. A criação para criar a imagem e semelhança do Senhor. Está aqui, Jesus, o resultado da tua entrega. Eles estão hoje com os nomes escritos no livro da vida. E nós, como igreja, como irmãos, celebramos o novo nascimento, celebramos a entrada deles no reino. E te louvamos, Deus, porque o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Eu quero que você fique atento. E todo mundo aí se pergunte o seguinte. Você não precisa responder nada. Quero que você, no seu íntimo, no seu coração, como que está essa central de comando aí? Porque os cristãos são cristãos não é porque são bons, são cristãos porque entenderam pela misericórdia de Deus o significado da cruz e ressurreição de Jesus, da vinda, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Eles nascem de novo, mas o coração agora vai ser constantemente desafiado a voltar a adorar o velho ídolo, que é se adorar e reinar. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você veio para uma conferência que quer que você busque o reino, mas é o reino de Deus, não é o seu e não é o meu, não é o reino dos homens. E agora nós vamos estar com um problema muito grave. Qual é? Os ídolos que a gente adorou até agora.
Porque Jesus, o Cristo, falou: não tem como vocês adorarem a dois senhores, um vai ficar de fora. E ao mesmo tempo você vai ver numa das cartas de Apocalipse, quando ele fala assim para a igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. Não é que esqueceram, é que abandonaram, voluntariamente trocaram por outro amor. Aí alguém um dia perguntou para Jesus: qual é o grande mandamento? E ele falou: amar a Deus acima de todas as outras coisas. Então o problema não é se você ama a Deus, eu acredito. O problema é o quanto você ama a Deus. É mais do que os outros amores? Porque se não for mais, você está em pecado de idolatria. E essa é a minha luta e a sua. Hoje, acredito que nós tenhamos que fazer um conserto. Hoje, quem precisa confessar publicamente, assim como esses fizeram hoje, que o coração estava dividido para outros amores, adora a Deus se levantando e confessando para Ele. Você consegue? Isso aí. Você vai levantar já confessando a Deus, não é a mim. Veja bem, eu não estou falando para todo mundo levantar, eu estou falando para quem precisa consertar com Deus. E olha que coisa linda, isso é lindo, ó. Isso aí é avivamento. Isso significa que ídolos estão caindo por terra. Deixa eu te falar, ídolo tem nome. Aprenda a dar nome para ídolo. Qual é o nome do seu ídolo que te fez amar menos Jesus Cristo para amá-lo mais? É cachaça? É uísque? É maconha? É transar com o namorado? É pornografia? Adultério? Trair sua esposa? Trair o marido? Pegar o dinheiro dos outros? O que é? É duvidar de Deus? É soberba? É ira? Não importa, ídolo é ídolo. E contamina a central de comando que é o coração. Então hoje, agora, você pela fé, você vai sacrificar esses Isaques. Você vai sacrificar aquilo que estava roubando o primeiro amor do seu coração, que é devido somente a Deus. Então vamos orar junto comigo? Deus, nosso Pai, perdoa-nos, pecamos contra o Senhor, descumprimos o grande mandamento de Jesus, porque amamos mais a coisas e seres criados do que ao Senhor, que é bendito para sempre. Fomos idólatras, porque colocamos coisas e seres criados no trono do nosso coração. E nessa hora, eu quero confessar que eu fiz isso. E eu me arrependo diante do Senhor por eu ter te traído. E eu peço agora que o Senhor ocupe esse trono do meu coração. Senta agora nesse trono, Deus, do meu coração, e começa a reinar a partir do meu coração. E começa a mudar os meus pensamentos. Começa a mudar a minha ética, o meu senso de justiça. Começa a mudar os meus planejamentos, as minhas decisões. Começa a mudar as minhas atitudes, o meu comportamento. Mas começa limpando a central de comando. E agora, Deus, presta atenção que você vai orar, hein? Eu escolho me despedir dos meus ídolos. Se despede, irmão. Dá tchau para cada um. Eles te acompanharam, eles vão fazer falta. O povo sentiu falta do Egito. Mas lembra do que está adiante. Você tem uma terra prometida.
Lembra? Você está abrindo mão do seu reino. Mas abrindo mão do seu reino, está chegando de Deus completo, onde aquilo que está funcionando no céu vai começar a funcionar aqui na terra. Tudo vai funcionar aqui, nem tudo. Por quê? Porque a quarta parte do mapa diz que no dia que o reino vier completamente, será o novo céu e a nova terra. Ali toda lágrima vai ser enxugada. Ali não haverá mais pecado. Ali não haverá mais coração caído. Mas até esse dia chegar, nós vamos aguardar com perseverança, obedecendo. Não estaremos só, porque o Espírito do Senhor Jesus estará em nós. E Ele prometeu que estaria conosco até o fim, até a consumação. Então você já deu certo. Você já deu certo. Aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Minha última pergunta é: temos pessoas aqui que estavam com pensamentos de morte, que estavam planejando a própria morte? Cadê? Vem para cá que nós vamos orar com você. Me ajuda a te ajudar. Levanta a sua mão, sem medo, porque o verdadeiro amor vai lançar fora todo o medo. Quem mais? Vem cá, minha linda. Vem cá. Estava achando que ia escapar? Deus te ama. Vem cá. Você também? Fica aqui, pode ficar aqui. Quem mais? Aqui, vai chegando aqui. Quem estava com pensamento de morte. Estou falando de suicídio. Estou falando de alto flagelo ali, ó. Mutilação. Cadê? Chega aqui. E quem estava se acabando na droga? Vem cá. Não é possível, não tem ninguém que estava se acabando na droga. Ninguém, querendo morrer lentamente, chapando todas, bebendo todas, fumando todas, picando todas, nada, ninguém. Vem cá. Chega aqui. Eu quero vocês perto de mim aqui, ó. Quero vocês perto de mim. Quem tem fé aí? Você tem fé? Você vai agora interceder por esse povo, com toda a fé que Deus te deu nessa hora. Porque nós vamos agora dividir fé com eles. Tá sem fé, né? Cadê a galera que veio aqui à frente? Que estava mais para a morte do que para a vida? Levanta a mão. Eu quero que esse povo seja tão envolvido por amor, que eles nunca mais duvidem que Deus existe só por causa do seu amor. Envolve esse povo com força. Levanta a mão, porque vocês vão ser amados. Levanta a mão. Adota esse povo, abraça, toca, gente. Você não sabe tocar, não? Mostra dignidade. Aqui, ó. Ama esse povo aí, ó. Se quiser subir aqui, sobe aqui. Mas não deixa ninguém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir uma visitação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor entre agora no vazio, na brecha, Deus, na ferida, no trauma, na mentira que a serpente lançou. E eu quero que o Senhor convença agora cada um da mentira que Satanás usou para mentir, enganá-los, de que não havia esperança. Há esperança sim. De que não tinha razão para viver. Há razão para viver sim.
que não tinha jeito de dar certo. Tem jeito de dar certo, sim. Que não tem como encontrar mudança, tem como sim. Que não tem jeito, que ninguém vai me amar, ninguém vai me acolher, ninguém vai me entender, vai sim. Olha o que você está experimentando. Ninguém nem sabe o que está acontecendo e o povo está te amando. O povo está louco para te abraçar, sabe por quê? Porque o povo está crendo por você, te dando fé agora, no lugar da sua incredulidade. Então recebe o amor de Deus, recebe a visitação do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus inunda, batiza com teu amor, batiza com paz, com esperança. Que toda corda, Deus, que foi colocada em casa, que todo veneno de rato, Deus, que toda arma, que todo estilete, Deus, que toda tesoura, que toda cartela de remédio, que tudo isso agora venha a ser desfeito em nome de Jesus e perca o significado e o poder, porque vão ser visitados pela mente de Cristo, pelos pensamentos que são verdadeiros, e toda mentira vai ser agora humilhada pela verdade que liberta. Espírito Santo de Deus, eu clamo no nome de Jesus Cristo, sela o coração de cada um que veio e que não veio, mas que o Senhor sabe que está nesse lugar. Inunda com teu amor de tal forma que saiam cantando um cântico novo, que saiam rindo, mas rindo não de euforia, Deus, não de triunfalismo, mas rindo porque experimentaram a chegada do reino e do Rei que reina para sempre. Que sejam visitados com a esperança, com a bondade, com a justiça, com o amor eterno. Que sejam visitados com a convicção de uma nova identidade, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e que aquilo que parecia impossível passa a ser possível para Deus. Quero pedir no nome de Jesus que toda compulsão, Deus, venha a ser agora colocada na cruz do Calvário, e que todo o ídolo que escravizou, governou, humilhou, sambou na cara desse pessoal, Deus, venha a ser agora humilhado diante do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome mais poderoso que existe. Que Satanás seja desautorizado, que os demônios sejam desautorizados, e que uma unção de alegria, de gozo, Deus, que o Senhor dê vitória, que tudo isso esteja chegando, e a paz que excede todo entendimento venha a ser a marca dessa nova geração de filhos e filhas que não temeram se humilhar diante do Senhor, e o Senhor há de honrá-los, e o Senhor há de fazer com que eles venham experimentar uma nova identidade, um novo nascimento, um novo governo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.